Você sabe como dimensionar corretamente os circuitos elétricos de uma casa? Com base na norma brasileira NBR 5410, vamos mostrar passo a passo como levantar cargas, calcular corrente, aplicar fatores de demanda e distribuir os circuitos com segurança. Tudo isso de forma clara, prática e direto ao ponto. Vem comigo entender como a eletricidade se transforma em segurança e eficiência dentro da sua casa. Hoje eu vou te explicar, do meu jeitinho, como fazer o levantamento de carga de iluminação de um ambiente. Tudo isso com base na norma brasileira NBR 5410, que é a norma oficial das instalações elétricas de baixa tensão. Bora lá! A gente começa medindo o comprimento e a largura do cômodo. Por exemplo, se a sala tem 4 metros de largura e 5 metros de comprimento, a área vai ser 4 vezes 5, que dá 20 metros quadrados. A norma NBR 5410, na tabela A.1, diz que para os primeiros 6 metros quadrados de cada ambiente, a gente precisa considerar 100 volt-amperes de iluminação. Depois disso, cada grupo de 4 metros quadrados a mais, ou fração superior a 2 metros quadrados, acrescenta 60 volt-amperes. Então, se o ambiente tiver 10 metros quadrados, a gente faz assim. Os primeiros 6 metros quadrados valem 100 volt-amperes. Sobram 4 metros quadrados, que representam um grupo inteiro. Aí somamos mais 60 volt-amperes. Resultado, 100 mais 60 é igual a 160 volt-amperes de carga de iluminação para esse ambiente. Se o ambiente tiver 20 metros quadrados, o cálculo muda um pouquinho. Os primeiros 6 metros quadrados continuam valendo 100 volt-amperes. Sobram 14 metros quadrados. 14 dividido por 4 dá 3 grupos completos e meio. A norma pede para considerar a fração maior que 2, então a gente conta 4 grupos. 4 vezes 60 dá 240 volt-amperes. Somando com os 100 iniciais, temos 240 mais 100, que dá 340 volt-ampere. Agora que já sabemos a carga, a gente pensa em quantos pontos de luz serão necessários. A norma NBR 5410 não define um número exato de luminárias, mas ela orienta que a iluminação seja suficiente para o uso do ambiente. Em geral, a gente usa um ponto de iluminação para cada 6 a 8 metros quadrados, dependendo da altura do teto, da cor das paredes e da entrada de luz natural. Então, numa sala com 20 metros quadrados, o ideal é ter 3 pontos de luz bem distribuídos. Mas se for uma cozinha ou banheiro, onde se exige mais claridade, a gente pode colocar mais pontos, mesmo em áreas menores. Primeiro, medir a área. Segundo, aplicar 100 volt-amperes para os primeiros 6 metros quadrados. Terceiro, para cada 4 metros quadrados adicionais, somar 60 volt-amperes, desde que a sobra seja maior que 2. Quarto, calcular quantos pontos de iluminação vão garantir uma luz confortável e adequada. Depois de entender o cálculo da iluminação, chegou a hora de falar sobre as tomadas, que são divididas em tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. E claro, tudo isso também está bem explicadinho na norma brasileira NBR 5410, principalmente no item 9.5.2.2 e na tabela A.1. As tomadas de uso geral são aquelas em que a gente liga os aparelhos mais comuns: televisão, carregador, ventilador, secador de cabelo e por aí vai. A norma diz que, em salas e dormitórios, é necessário instalar pelo menos uma tomada a cada 5 metros de perímetro. Por exemplo, se o quarto tem um perímetro de 12 metros, o mínimo são 3 tomadas. Em banheiros, deve ter pelo menos uma tomada próxima ao lavatório. Em corredores, halls e similares, quando tiverem mais de 2,5 metros de comprimento, deve ter pelo menos uma tomada. Já nas cozinhas, copas, áreas de serviço e lavanderias, a exigência aumenta. Deve-se instalar uma tomada a cada 3,5 metros de perímetro e, no mínimo, 2 sobre a bancada da pia. Primeiro, defina a quantidade de tomadas por ambiente, com base no perímetro ou função do espaço, como diz a norma brasileira NBR 5410. Segundo, aplique a potência mínima por tomada, de acordo com o tipo de ambiente. 100 volt-amperes para dormitórios, salas e similares. 600 volt-amperes para os 3 primeiros pontos da cozinha ou lavanderia. 100 volt-amperes para os pontos excedentes.
Terceiro, considere individualmente as tomadas que vão alimentar equipamentos de alto consumo, como forno, ar-condicionado e chuveiro. Aqui vem a parte importante. A norma define potências mínimas que devem ser consideradas para o projeto. Em ambientes como sala, quarto, corredor e outros similares, cada tomada é considerada com 100 voltamperes. Em cozinha, copa, área de serviço e lavanderia, é assim. Para os 3 primeiros pontos de tomada, a gente considera 600 voltamperes por ponto. A partir do quarto ponto em diante, considera-se 100 voltamperes por ponto adicional. Quer um exemplo? Uma cozinha com 14 metros de perímetro. A cada 3,5 metros eu preciso de uma tomada. 14 dividido por 3,5 dá 4 tomadas. Então, para as 3 primeiras tomadas, são 3 vezes 600 voltamperes, que dá 1.800 voltamperes. Para a quarta tomada, são 100 voltamperes. Total, 1.900 voltamperes só de tomadas de uso geral na cozinha. As tomadas de uso específico são aquelas que alimentam equipamentos com alta potência, tipo chuveiro elétrico, forno elétrico, micro-ondas, máquina de lavar roupas, ar-condicionado. Cada uma dessas tomadas deve ser lançada individualmente no quadro de cargas, com a potência real do equipamento. Então, se eu sei que meu micro-ondas tem potência de 1.500 watts, eu coloco 1.500 voltamperes para essa tomada específica. Se minha máquina de lavar tem 2.200 watts, é essa a carga que eu lanço. A norma recomenda sempre consultar o manual do fabricante, mas quando não tiver, pode-se estimar com base em equipamentos similares. Para calcular a carga total de uma residência, eu segui um processo bem definido, respeitando tudo o que manda a norma brasileira NBR 5410. Vou te mostrar como fiz. Listei todos os cômodos da casa, anotando a área em metros quadrados de cada um. A casa tinha 3 dormitórios com 9, 10 inteiros e meio e 12 metros quadrados. Uma sala com 16 metros quadrados. Uma cozinha com 14 metros quadrados. 2 banheiros com 4 metros quadrados cada. Uma lavanderia com 6 metros quadrados. E depois acrescentei 2 chuveiros elétricos. Conforme a tabela A.1 da NBR 5410, apliquei 100 voltampere para os primeiros 6 metros quadrados, 60 voltamperes para cada grupo adicional de 4 metros quadrados, ou fração maior que 2 metros quadrados. Assim, por exemplo, um dormitório com 9 metros quadrados recebe 100 voltamperes mais 60 voltamperes, totalizando 160 voltamperes. A sala com 16 metros quadrados recebe 100 voltamperes mais 3 vezes 60, somando 280 voltamperes. Aqui, usei as diretrizes da seção 9.5.2.2 da NBR 5410, dormitórios e sala. Apliquei uma carga padrão de 600 voltamperes por cômodo. Banheiros. Também se considera 600 voltamperes por tomada, geralmente uma por lavatório. Cozinha. Calculei o perímetro, aproximadamente 14 metros. Como a norma exige uma tomada a cada 3,5 metros, o total deu 4 tomadas. 3 vezes 600 voltamperes é igual a 1.800 voltamperes. Mais uma tomada adicional com 100 voltamperes, totalizando 1.900 voltamperes. Nesse ponto, relacionei os aparelhos de alta potência que exigem tomadas próprias e lançamentos separados no quadro de cargas. No caso, a cozinha recebeu 1.500 voltamperes para forno ou micro-ondas. O banheiro 1 recebeu 1.500 voltamperes, prevendo secador ou aquecedor. A lavanderia recebeu 1.200 voltamperes para a máquina de lavar. E por fim, adicionei 2 chuveiros elétricos, cada um com 5.500 voltamperes. Com os dados prontos, fui somando. A iluminação total deu 1.310 voltamperes. As tomadas de uso geral somaram 6.500 voltamperes. As tomadas de uso específico, incluindo os chuveiros, somaram 16.200 voltamperes. Somando tudo, a carga total da residência chegou a 18.910 voltamperes. Agora eu vou te mostrar passo a passo como cheguei ao valor final de corrente elétrica da minha instalação, seguindo direitinho tudo
o que manda a norma brasileira NBR 5.410. Esse cálculo considera a realidade de uso, correções técnicas e todos os fatores normativos. Vamos lá. Primeiro passo: separar as cargas. A casa tem carga de iluminação, tomadas de uso geral e tomadas de uso específico. A iluminação somava 1.310 volt-amperes. As tomadas de uso geral somavam 6.500 volt-amperes. E as tomadas de uso específico, que incluem 2 chuveiros, lavadora e forno, totalizavam 16.200 volt-amperes. Segundo passo: corrigir as tomadas de uso geral com fator de potência. A norma recomenda usar o fator de potência de 0,8 para tomadas de uso geral. Multiplicando 6.500 volt-amperes por 0,8, temos 5.200 watts. Somando com a iluminação, a carga geral ficou em 6.510 watts. Terceiro passo: aplicar o fator de demanda por faixas. Segundo a tabela da NBR 5.410, a gente aplica o fator de demanda por faixas. A tabela funciona assim: primeiros 1.000 watts, fator 100%. De 1.001 a 2.000, 50%. De 2.001 a 3.000, 40%. De 3.001 a 4.000, 30%. Acima de 4.000, 25%. Aplicando isso à carga de 6.510 watts, o resultado foi 2.827,5 watts de demanda corrigida para o grupo de iluminação e tomadas de uso geral. Quarto passo: aplicar fator para os circuitos específicos. Como eu tenho 4 circuitos de uso específico, a norma diz que devo aplicar fator de 70%. A carga desses circuitos era 16.200 volt-amperes. Corrigindo com fator de 70%, deu 11.340 watts. Quinto passo: somar e aplicar o fator de potência médio. Somando 2.827,5 watts mais 11.340 watts, temos um total de 14.167,5 watts. Agora, como esse é o valor ativo e a gente precisa da potência aparente, dividimos por 0,95, que é o fator de potência médio para instalações residenciais. Resultado: 14.913 volt-amperes. Sexto passo: cálculo da corrente. Por fim, divido esse valor pela tensão de 220 volts. 14.913 dividido por 220 é igual a 67,7 amperes. Resultado final. Com base nesse valor, a corrente total da residência é de 67,7 amperes. E por isso, o condutor principal deve ser de 16 milímetros quadrados de cobre, com um disjuntor bipolar de 70 amperes. Distribuição dos circuitos elétricos da residência. AG. Hora que eu já calculei a corrente total e dimensionei o cabo principal e o disjuntor geral, vou mostrar como organizo a distribuição dos circuitos da casa, de forma equilibrada, segura e dentro das recomendações da norma brasileira NBR 5.410. Circuito 1. Iluminação geral. Inclui todos os pontos de luz da casa: sala, dormitórios, banheiros, cozinha e lavanderia. Disjuntor recomendado: 10 amperes. Cabo: 1,5 milímetros quadrados. Circuito 2. Tomadas dos dormitórios. Alimenta as tomadas de uso geral dos 3 dormitórios. Disjuntor recomendado: 15 amperes. Cabo: 2,5 milímetros quadrados. Circuito 3. Tomadas da sala. Alimenta as tomadas de uso geral da sala. Disjuntor recomendado: 15 amperes. Cabo: 2,5 milímetros quadrados. Circuito 4. Tomadas da cozinha. Considerando a exigência da norma, todas as tomadas da cozinha ficam em circuito exclusivo. Disjuntor recomendado: 20 amperes. Cabo: 2,5 milímetros quadrados. Circuito 5. Tomadas da lavanderia. Inclui as tomadas de uso geral e da lavadora, separadas dos chuveiros. Disjuntor recomendado: 20 amperes. Cabo: 2,5 milímetros quadrados. Circuito 6. Micro-ondas ou forno. Tomada de uso específico na cozinha para aparelho de alta potência.
Disjuntor recomendado 20 amperes. Cabo 4 milímetros quadrados. Circuito 7. Máquina de lavar roupas. Tomada exclusiva para a lavadora que tem potência elevada. Disjuntor recomendado 20 amperes. Cabo 4 milímetros quadrados. Circuito 8. Chuveiro. Um chuveiro de 5.500 watts no banheiro 1. Disjuntor recomendado 32 amperes. Cabo 6 milímetros quadrados. Circuito 9. Chuveiro 2. Segundo chuveiro, também com 5.500 watts no banheiro 2. Disjuntor recomendado 32 amperes. Cabo 6 milímetros quadrados. Resumo da distribuição. Total de circuitos: 9 disjuntores variados de 10 a 32 amperes, conforme a carga. Cabos de 1,5 até 6 milímetros quadrados, tudo organizado para evitar aquecimento, facilitar manutenção e obedecer à norma.